Ok, minha gente, já de volta e, mais uma vez, lembrando a você da Gota Elétrica, que agora tem o showroom em Albuquerque. Gota Elétrica em Albuquerque. No próximo intervalo comercial, eu vou falar com vocês do cartão do Pontos Mania. Pontos Mania, que é um negócio que está chegando aí sensacional. Pontos Mania, ok? Vamos falar sobre esse assunto também. Tem uma foto que o Vanderlei já está aqui, uma foto que ele mandou para a gente, e que nós vamos comentar sobre essa foto hoje, além também do número, parece até eleição para vereador, nunca vi tanto candidato aqui em Teresópolis. Vamos também falar sobre esse assunto. Vanderlei Pérez, é contigo mesmo, bom dia. Bom dia, Hélio. Cá estamos, né? Mais uma vez, dia 19 de setembro. Data em que chegou o trem a Teresópolis em 1908, 114 anos atrás. 114 anos. Você andou bastante nesse trem, né? Não, bastante não, andei algumas vezes. Algumas vezes. Até comentei esse assunto ali na Beira-Linha. Nós tivemos ali na sexta-feira, né? A foto. Isso foi a chegada, né? Interessante esse registro, né? Eu lancei um livro sobre a história da Estrada de Ferro Teresópolis em 2009, e eu não tinha essa imagem. E depois disso eu consegui umas 4 imagens do dia da inauguração. Uma foto muito bacana. Isso é ali onde tem hoje aquela réplica da estação, onde está a feirinha do Alto. E ali, no caso, a estação primitiva, né? Que essa estação foi mudada nos anos 14, 15. Então, de 1908 até 1915 era esse formato aí, com esse telhadinho em cima. Depois ela vai sofrer uma alteração, que é a estação que todo mundo conhece, né? O pessoal mais antigo lembra desse outro tipo de estação que foi derrubado nos anos 1970 a pedido dos vereadores. Eles se incomodavam com aquela estação velha lá, atrapalhando a praça, né? Que coisa interessante isso, né? E é um sítio histórico da história de Teresópolis, se esse prédio da estação da Estrada de Ferro ainda estivesse de pé. Mas foi jogado no chão. Logo, uns anos depois, foi criado ali um terminal rodoviário, você lembra dele, né? Feito pelo Malhartes, naquele governo de 73 a 76. E então, mais à frente, foi tudo destruído e fizeram ali. Hoje é a Praça da Feirinha, não tem nada mais a ver com o Higino da Silveira ou com o trem, né? É mais um espaço de comércio, né? Mas é bom lembrar essas datas que são importantes para a cidade, né? 114 anos, então, hoje, da chegada do trem a Teresópolis. Quer dizer, essa foi a primeira estação, então? Primeira estação do Alto, né? Do Alto. É porque o trem, na verdade, a gente fala muito de 1908, que é a chegada do trem ao Alto, mas as viagens de trem para Teresópolis elas começaram já em 1896. Levou 13 anos, então, do trem vindo até certos pontos, né? Cada vez que avançava a estrada, o trem chegava 1 quilômetro, 2 quilômetros à frente, né? Logo em seguida, já no segundo ano da concessão, o trem chegou a Magé. E depois de Magé a Bananal foi uma luta, e depois chegar a Guapimirim, e aí começar a chegar no meio da serra, e a estação provisória ficou parada ali no meio da serra, na Barreira, onde tem o Rogérios hoje, ficou parada bastante tempo ali, desde 1904. Então levou mais 4 anos para concluir aquele trecho até o Alto de Teresópolis, que dependia ali daquela obra grande, o viaduto do Garrafão, difícil, né? A parte mais difícil, onde você tem que fazer muito corte de terra, né? A linha de trem é uma linha muito difícil de construção, porque a raia da curva é muito aberta, né? Então você precisa de muitos espaços para você fazer a construção. E aí passar essa estrada de ferro serra acima foi uma grande obra da engenharia brasileira, né? Porque era improvável que se fizesse uma estrada de ferro cortando a Serra dos Órgãos, e esse engenheiro brasileiro, Zé Augusto Vieira, conseguiu fazer. Mas chegando o trem no Alto em 1908, nós tivemos ainda várias outras etapas da estrada de ferro para ele chegar até a Várzea, né? Você vai ter a construção da passarela da Rua São Francisco em 1916 até 18 mais ou menos, depois a abertura do túnel dos órgãos e trazer o trem até a estação da Fazendinha, ali onde era a Igreja Ceifa ali, onde está saindo aquela rua agora ligando a Sudantex, e depois chegar na estação da Várzea em 1926. E o trem não ia até a estação da Várzea, né? A ideia do trem, quando ele sai do Alto, em direção ao interior, ele está indo para Sebastiana, para buscar o marmelo do Manuel Lebrão, né? As plantações naquela época eram muito para essa região
do terceiro distrito. No caso, Vargem Grande era uma área de uma agricultura muito forte, não só o marmelo, mas até mesmo a experiência de plantio de trigo e outras frutas, né, que se plantavam. A área mais desenvolvida para a agricultura era aquela região ali de Sebastiana, que hoje já não tem mais aquela importância toda, né, que tinha. E a importância era tão grande ideia era que levar o trem a lá. Sebastiana. A Sebastiana. Então, é por isso que ele sai do Alto. Né? No início, eu fiquei pensando, por que trazer a Estação do Alto até a Várzea? É tanta obra, é tão difícil. Né? Você imagina fazer uma ponte, como aquela passarela da Rua São Francisco, é uma obra grande, abrir um túnel, o túnel dos órgãos, um túnel de quase 100 metros, um túnel difícil de abrir, né? Ainda mais para aquela... para a tecnologia da época, né? Fazer ponte na Rua 1º de Maio. E para que isso se já tem estação no Alto? E o Alto era a chegada da cidade, né? Porque você tinha, naqueles anos 1910, 20, até 30, as pessoas viam a cidade de Teresópolis como o Alto, e a Várzea era o subúrbio. Então, essa coisa hoje da cidade ser na Várzea e o Alto ser um bairro é uma coisa meio que nova, né? Uma coisa para nós, né? Dos anos 50 para frente. Porque naquele início, o Teresópolis era o Alto, como ainda é para muitos visitantes. Né? As pessoas vêm do Rio, passam o dia na feirinha, vai no restaurante, ficam no Alto, e dali vão ao parque, visitam o Comari, e vão embora como se já tivesse vindo a Teresópolis. E nós aqui na Várzea, muitos de nós ficamos até um ano sem ir no Alto. Né? Então, a gente não vai na cidade que eles conhecem, né? A gente conhece mais essa cidade funcional, que é a Várzea. Né? É um modelo interessante de cidade, essa cidade que se desenvolve em 2 núcleos, né? E núcleos específicos, né? Que é uma área para receptividade, como se fosse a sala da casa, né? E a cozinha da cidade, que é a Várzea, é onde tudo funciona, é onde tem os bancos, o comércio forte, onde estão as pessoas em movimento. Então, isso aí é uma característica meio que incomum. Nem todas as cidades são assim. Mas uma cidade muito parecida com Teresópolis, nesse formato de 2 cidades numa só, é Gramado, por exemplo. Gramado, você tem uma cidade para o visitante e a cidade funcional. Então, quem vai a Gramado uma vez ou 2, ou não anda muito por lá, fica encantado com aquele eixo do turismo ali de Gramado, mas, para quem anda um pouquinho mais, lá também tem a sua vidigueira, tem os seus bairros, né? Tem onde as pessoas moram, tem a sua várzea lá também, né? Que é uma área mais, não tem aquela imponência das construções naquele estilo germânico, né? Então existe uma outra Gramado que ninguém conhece, como também existe uma outra Teresópolis que esse visitante de agora não tem conhecido muito. Eu andei, eu tinha 5 para 6 anos quando o trem acabou. Meu avô foi comissário do trem, comissário Teixeira. E eu me lembro vagamente de uma vinda minha do Alto até a Várzea junto com meu avô de trem. Agora eu me lembro mais da chegada do trem em frente à casa dele. Que meu avô morava onde é a Igreja Batista Central, ali na 1º de Maio, né, Valdir Barbosa Moreira. Meu avô morava ali. Exatamente onde é a Igreja Batista Central. Ali era a casa dele. Meu tio morava nos fundos. E o trem passava ali muito devagar. E as crianças, tinha lá eu 5 ou 6 anos, as crianças, nós, os netos e filhos dele, a gente ficava ali esperando ele passar no trem e eles jogavam as balas de coco. A bala era dura, rapaz, aquilo quase quebrava dente. Eu ainda me lembro disso. E a casa do meu avô, ela era cheia de remédios, rolos de filme de cinema, roupa. Meu avô trazia tudo do Rio. Ele era o comissário. O despachante, né? O cara que buscava era chamado comissário, né? Comissário, né? As pessoas que buscavam as coisas na realidade, o comissário Teixeira era uma empresa no Rio de Janeiro e em Magé. Então ele ficou conhecido como comissário Teixeira, Ari Carracena. Mas a comissário Teixeira era uma empresa de transporte, que depois acabou virando o Expresso Europeu. Exato. Depois virou o Expresso Europeu. Enfim, era o que eu me lembro aí vagamente do trem, uma vez só que eu me lembro de ter andado no trem, junto com meu avô, e ele passando em frente em casa e jogando bala para a gente de dentro do ônibus. É isso, né? De dentro do trem. A vida, as coisas estão sempre se transformando, né? E esse trem, da mesma forma que o trem foi uma grande novidade para aquela época, né, de você fazer uma viagem mais rápida, porque até então as viagens para Teresópolis eram feitas por Petrópolis, de carro, né?
já que na Serra era uma viagem muito primitiva, né? Aquela coisa de liteira, né? A Serra nunca Da teve serra aqui. essa nossa serra antes da rodovia ser aberta em 59, ela nunca houve ali uma estrada para carruagem, para Serge, não tinha, era realmente na liteira ou no lombo do cavalo. Ali depois é que abriram o trem e mais à frente, então nos anos 50, a grande conquista da cidade foi uma rodovia ao lado dessa estrada de ferro, né, que serve bem a cidade até hoje e serve até o país, né, porque eles perceberam que essa rodovia a Teresópolis podia muito bem ser uma variante da Rio Bahia se construísse o trecho de Teresópolis além Paraíba, e foi quando houve o boom de crescimento em Teresópolis, não necessariamente de desenvolvimento, porque a cidade passou a ser muito fácil acesso, né, principalmente para quem vinha de Minas, de São Paulo, do Nordeste. Então, as pessoas que vinham para o Rio naquele período dos anos 60 para ocupar a Baixada, muitas delas ficaram por aqui, até porque, para que ir até o Rio de Janeiro, enfrentar aquele calor infernal por lá, você tem um lugar maravilhoso aqui para ocupar, né? Então, essa ocupação de Teresópolis aconteceu muito a partir dos anos 60, em função dessa variante entre Teresópolis e Belém Paraíba, quando a nossa rodovia passou a ser a verdadeira BR-116, né? Já que é o trecho original, passando por Três Rios, Anta e Além Paraíba, virou então uma variante da estrada. Foi o contrário, esse efeito aí. Mas são as transformações que a cidade vai sofrendo, e a gente agora mesmo, nesse momento, agora nós estamos assistindo uma mudança, uma transformação da cidade, com a chegada dos prédios nos bairros residenciais, com o aumento de gabarito, com a aproximação, construção muito próximas de rio, muito próximo de montanha, construção com um pequeno recuo, vai mudando a qualidade de vida dos lugares, né? Favorece, democratiza a cidade, né? Mas, por outro lado, vai criando alguns distúrbios nessa cidade em transformação, né? Tá aí você, em certos horários, ser impraticável sair de casa de carro, porque você vai perder muito tempo no trânsito. Hoje é difícil. É melhor andar a pé ou então não ir, né? Escolher o horário para sair de casa é uma novidade desses anos recentes. Uma outra coisa que eu vivi também, a gente não vai poder entrar nessa história não, porque ela é muito longa. Nós temos que falar dos candidatos a vereador. Uma outra coisa que eu vivi muito lá no Alto, que meu pai, meu avô e meu tio eram donos do Armazém Serra dos Órgãos. Depois virou Bazar Serra dos Órgãos e depois virou, hoje é a Gota Elétrica. Uma coisa que eu vivi naquela época foi a chegada dos judeus no Alto. Eu, por exemplo, eu me lembro com perfeição, mas me lembro como se fosse agora, do seu Jacó, do seu Arnaldo e hoje o Sérgio, que está vivo ainda, deve estar de regularidade comigo, né? E o seu Jacó foi dono do Hotel Belvedere, onde hoje é um belo de um edifício. A gente fala muito nesse processo de colonização da cidade, né? Mas você tem cada nacionalidade, ela tem a sua importância em certos períodos. Os judeus, por exemplo, eles chegaram no final dos anos 30 e eles, logo nos anos 40, já começaram a participar muito fortemente da construção civil. Você vê esses prédios, esses caixotinhos aí de 3 andares, 4 andares, isso é tudo praticamente construção da época, construção dos judeus, que eram muito envolvidos com construtoras, né, com edificação. Então, e eles chegaram na cidade justamente num período onde estava se abrindo essa possibilidade de construção de prédios, né, que isso Teresópolis sempre foi muito arredia essa coisa de prédios. Teve algum momento que até o gabarito máximo era 3 andares. Depois fizeram os 3 andares em cima de pilotis, que aí virou 4. E depois vieram de 6, de 8, de 12, e nós estamos aí agora com essa coisa complicada de prédio que não oferece, às vezes, menor qualidade de vida para quem vai morar nele, né? A gente está falando a densidade de ocupação no centro da cidade está muito grande. Então, você tem pessoas que não veem o sol, passam o dia inteiro, se ficar em casa, para ver o sol tem que sair de casa e tem que atravessar um pouquinho a rua e ir na praça, né? Daí a importância das praças serem mais amigáveis e mais acessíveis às pessoas, em função dessa ocupação que vem já desde os anos 40, com essa interferência da construção de prédios.
Ok, Jaime Palmares falando comigo com relação à Praça da Feirinha está sendo revitalizada. É que eu fiz um comentário sobre as praças e não falei da revitalização da Praça da Feirinha. Realmente ela está sendo revitalizada, reformada, né? Que, aliás, vai ficar muito bonita, eu espero. Jaime, um grande abraço para você. O Marcos Habib faz uma pergunta para o Vanderlei, mas aí essa pergunta o Vanderlei vai responder daqui a pouquinho. Ele pergunta o que está achando da campanha do Leandro Neves. O cara bombou nas últimas eleições gerais, mas dessa vez murchou. Não vejo material de campanha dele nas ruas. Ele está até num partido do Centrão. Vanderlei vai comentar esse assunto daqui a pouquinho. Nós vamos falar de todos os candidatos de Teresópolis, hein? Então, e você vai participando com a gente. Lembrando a você o seguinte, Sorridentes ao lado da Câmara de Vereadores. Em 2 minutinhos, a gente está de volta.